A cientista política Mayra Goulart, a gente vai conversar sobre 7 de setembro, sobre as questões que envolvem as investigações da quadrilha Bolsonaro, né, Mayra Goulart? Está feliz com o que está acontecendo no bojo das investigações? Está tudo muito, muito forte, até porque nós temos essa informação aqui urgente de hoje: 53 mandados de busca e apreensão contra golpistas sendo executados no país inteiro nesta terça-feira. Aqui o tweet do Flávio Dino, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Muito forte, né? Seja bem-vinda, querida Mayra Goulart. Muito bom. Bom dia a todos, bom dia, Gustavo. Eu acho que a coisa tem que ir mais devagar, tem que ir devagar. Por quê? Por que tem que ir devagar? Para que essas informações tenham tempo de chegar naquelas parcelas da população que vivem naquelas que a gente chamava bolhas de dissonância cognitiva. Lembra disso? Na época do Bolsonaro, a gente se apercebeu que o tema das fake news era mais grave do que a gente imaginava. Fake news sempre existiram, fofocas, teorias da conspiração, isso é mais velho que andar para frente. Mas com as novas tecnologias, você conseguiu criar instrumentos, que parecem, né, que dão mais credibilidade a essas informações completamente falsas, mas também conseguiu criar formas de comunicação muito nichadas, que retroalimentam as identidades de quem conforma esses nichos. Esse tipo de estrutura comunicacional cria essas bolhas de dissonância cognitiva, pessoas que se informam só a partir de meios específicos e que acabam sem ter acesso a essas informações veiculadas na grande mídia. O bolsonarismo ainda reside nesses espaços e ainda é muito forte nesses espaços. Assim como é a suspeição em relação aos veículos de imprensa tradicionais. Daí a minha preocupação de que essas investigações tenham uma temporalidade em compasso de espera, para que dê tempo que tudo isso que está sendo levantado sobre a quadrilha Bolsonaro, sobre esses eventos, né, que acompanharam esses 4 anos da presidência de Bolsonaro, sejam devidamente absorvidos por esses segmentos da população também. Deixa eu trazer a informação para vocês aqui. Olha só, o tweet do Flávio Dino é o seguinte: sobre os atos golpistas de 8 de janeiro, a Polícia Federal cumpre hoje mais de 53 mandados judiciais com busca e apreensão, além de indisponibilidade de bens. O trabalho continua em defesa da nossa pátria, em semana tão simbólica. Que nunca mais queiram rasgar nossa Constituição. Os mandados são aqui por região brasileira, por estado, né? São Paulo 12, Paraná 6, Mato Grosso do Sul 2, Tocantins 2, Santa Catarina 3, Minas Gerais 26 e Ceará 2. Agora, Mayra, entendi perfeitamente sua ponderação sobre a necessidade de não ser uma operação. Aliás, hoje o Dino disse que assim, essa operação Lesa Pátria é permanente. Ela vai ficar, entendeu? O tempo todo, porque, enfim, em 1, 2 anos, acho que você não vai dar conta de tanta coisa. Agora, eu tenho visto alguns elogios para a Polícia Federal, no sentido de que eles não estão com pressa, realmente. Eles estão cadenciando justamente para assentar os sentidos, né? Para a opinião pública vir junto das investigações. Você tem percebido isso? Quer dizer, você está pedindo até mais cuidado do que isso, é isso? E eu acho também uma segunda preocupação é que nós não incorramos nos mesmos problemas que levaram, né, a Lava Jato. É claro que essas analogias, elas nunca fazem tanto sentido. É igual você fazer uma analogia do machismo reverso ou do racismo reverso. Essas analogias não fazem muito sentido, mas elas têm um potencial de comunicar, que é o seguinte: não podemos fazer lawfare, não podemos colocar a carroça na frente do boi. Precisamos seguir o devido processo legal com talvez mais rigor do que é devido, para que não sejamos acusados de fazer uma Lava Jato a reversa, né?
essa reversão que nunca é possível. Mas eu acho importante que a gente mantenha todos os critérios de legitimidade possíveis, que são relativos à legalidade dos processos, para que a gente faça algo impecável. Técnico, né? Técnico, cadenciado no sentido de dar o tempo para a sociedade absorver. Acho que eles estão preocupados com isso, viu, Maíra? Talvez não seja, talvez possa ter um pouco mais de cuidado até para ter realmente, para não se deixar confundir, né, com uma perseguição. Fica difícil para o Bolsonaro dizer que está sendo perseguido. Você vê que as pessoas não estão caindo muito nisso, né? Porque vem a questão das joias, né? E que aí desmoronou um pouco aquele circuito que o Bolsonaro fazia. Ah, não, chamar de genocida tudo bem, chamar de torturador tudo bem, agora de corrupto pega já para os seguidores dele, né? Sim, o potencial do escândalo das joias, assim como o potencial de um escândalo que está até, de alguma maneira, se tornou um pouco invisível, a gente precisa voltar à visibilidade dele, as rachadinhas, né? Assim como o escândalo das joias, as rachadinhas, elas têm um potencial de trazer segmentos da população que, em relação a crimes políticos, fazem ouvidos moucos, né? São surdas, porque elas, de alguma maneira, captam nesse tipo de crime uma vertente ideológica. Então, elas acham que não, esse negócio de genocídio, isso é coisa da esquerda, a esquerda que fala essa coisa de genocídio. Isso é bem importante, né? Essa preocupação de que aquilo que está sendo feito agora no governo Lula 3, isso está me parecendo a preocupação central do governo Lula 3. Não sei se você concorda comigo, eu tenho falado sobre isso, tenho pensado muito nisso. Desativar a polarização para conseguir acessar segmentos da população que se tornam, de alguma maneira, reativos a qualquer conteúdo que pareça progressista. Então, parece que o governo Lula 3 está desativando a polarização, investindo em temáticas que não sinalizem e não gerem reação desses segmentos, para que, de alguma maneira, você tenha maior porosidade nesses grupos. Aí, já que você falou, então, em polarização, deixa eu trazer um tema aqui para a nossa mesa, para o nosso debate, que é a nomeação para o STF, porque eu identifico uma polarização nesse processo de nomeação. Por quê? Existe as pessoas que querem a indicação de uma mulher negra, isso está muito bem colocado, está sendo, inclusive, feito um mini documentário para ser apresentado ao presidente Lula e tudo mais. Outras pessoas que defendem uma indicação que tem a ver com força política dentro do STF para garantir, né, o andamento aí da consolidação democrática do país. E eu vejo que esses lados não se dialogam muito, há uma espécie de intolerância dentre quem defende X, quem defende dentro do próprio processo democrático de indicação. Você tem analisado esse processo do STF, da indicação? Tenho. E tenho percebido que ele também é conectado com esse propósito global do governo, que é desativar a polarização. Então, eu acredito que nenhum possível ministro que tenha uma identificação ou uma fraseologia que possa aparecer na internet, uma coisa que a pessoa já tenha falado, capaz de sinalizar um entendimento muito progressista acerca dos direitos civis, isso ativa a polarização, e não é o que o governo quer fazer. Por outro lado, também me parece que um aprendizado histórico orienta essa indicação. O aprendizado histórico é preciso indicar ministros sobre os quais a gente possa ter algum grau de controle. Daí essa coisa que eles falam, o Lula quer alguém para quem ele possa ligar diretamente. Esse ligar diretamente, ele me parece ser uma forma de dizer alguém sobre quem a gente possa exercer algum controle. O que é normal, ninguém indica ninguém para nada, para que essa pessoa depois se volte contra você.
Isso aí não faz sentido nenhum, esse tipo de... uma época que eu escrevi sobre isso, eu chamava de republicanismo acrítico. Isso é um republicanismo acrítico. A gente pode ser republicano, indicar a melhor pessoa possível, mas uma pessoa com quem a gente tem interlocução, que seja próximo, que seja do nosso campo político, compartilhe entendimentos e que, de alguma maneira, tenha compromisso com o projeto político que a gente representa. Eu acho que, dentro do escopo do republicanismo, uma indicação deve seguir esses parâmetros. Aliás, parece que você contou a história das indicações do Partido dos Trabalhadores no passado recente, aliás, né? Porque foi exatamente isso. Eles se quiseram manter distância dos indicados para manifestar o profundo comprometimento democrático que, num país assim absolutamente democrático, consolidado, poderia até fazer sentido, mas num país como o Brasil... faz sentido. Não faz sentido também para você? Existe a indicação por parte do presidente para que essa indicação, de alguma maneira, espelhe a opinião, a maioria que se conforma na eleição desse presidente. Um presidente progressista tem que indicar um ministro progressista, comprometido com um projeto progressista. E aquele discurso do Lula? Por isso que não é concurso. Claro, claro. O discurso que o Lula manifesta sempre não é um governo do PT, não é um governo do Lula, é um governo de frente ampla e o governo para a sociedade inteira. Isso aí, tudo bem. São coisas diferentes. Uma coisa é esse projeto político ser maior do que um partido. Ser um projeto político que tenha a ideia de inclusão, de crescimento social, como norteadores. É um projeto mais amplo do que o PT. Mas é um projeto. É um projeto político. É uma visão de mundo. Não faz sentido indicar um ministro que não compartilhe dessa visão de mundo. Eu identifico e já conversei com alguns dirigentes integrantes do PT sobre isso. Eles têm um certo pudor de se apoderar, digamos assim, desse momento de governança. Medo de serem acusados de aparelharem o Estado. Né? Por quê? Porque a imprensa convencional sempre acusou o PT de aparelhamento do Estado. Isso, claro que deve ter se dado em alguns pontos específicos e tudo mais, mas nunca de maneira generalizada. E o PT tem um certo medo de... Você não sente isso com relação ao Partido dos Trabalhadores? É um receio que, para mim, precisa vir acompanhado de uma disputa comunicativa. Você precisa disputar a comunicação e dizer o seguinte, eu falo isso sempre, fazer política é indicar. Porque indicando, você tem a segurança de que esse projeto que você representa vai estar dentre aqueles que vão executar e formular as políticas públicas. Eu não gosto desse discurso udenista de mas vai indicar não sei quem para o ministério, aí não sei o que lá, tem que ser técnico. Não faz sentido. A gente pega um Maquiavel lá em 1500 que já fala o seguinte, a política ela não pode ser mensurada por outras esferas valorativas. No caso, ele falava da religião, mas pode ser falado também dessa suposta técnica. Política não é técnica. Política é disputa, é persuasão, é ser capaz de criar consensos na sociedade. E aqueles que são capazes de criar esses consensos na sociedade, através de articulação, através de negociação e barganha, ocupam espaços de poder. Olha só, Maíra Goulart dando essa aula maravilhosa para a gente aqui. O Valmir Lima está dizendo o seguinte, a direita sempre aparelhou e a imprensa nunca disse nada, hipócritas. Porque é o normal, né? Os grupos de poder, eles fazem isso, né? E tá tudo bem. Agora, quando um grupo que representa a população de fato, o povo, trabalhador e tudo mais, e tem essa representação, faz esse tipo de operação, há um estranhamento. Diga. O nome dele é Valmir Lima. Deixa eu ver aqui. Valmir trouxe um ponto muito bom, que eu não sei se você se lembra, quando o PT chegou ao poder, que houve um desconforto generalizado, porque foi uma das primeiras vezes na nossa história em que a gente teve uma mudança de elites políticas. Umas pessoas novas, porque é exatamente o que você falou, Gustavo. As elites, elas são o mesmo grupo. Todo mundo que estudou naquelas escolas caras, dos espaços ricos das suas cidades. Essas pessoas estudaram juntas, elas se conhecem, elas se frequentam, elas são vizinhas.
né? Existe um autor que chama Poulantzas, que fala isso, assim, o bloco no poder, ele é um só. Aí ele tem manifestação elite econômica, elite política, elite religiosa, elite isso, elite aquilo, mas é aquela cúpula, é aquele grupo social. São vizinhos, são familiares. Mesmo sem articular diretamente uns com os outros, eles estão naturalmente alinhados, né? É diferente da esquerda. Juntos. Né? Diferente da esquerda, de uma parte da esquerda, certo? Perfeito. De uma parte da esquerda. São várias esquerdas. Olha, gente, dando like aqui nas transmissões pelo YouTube, ao vivo estamos aqui com o Giro das 11, são exatamente 11 horas 15 minutos. Você que está nos assistindo em TV aberta, se quiser participar do bate-papo, estão convidadíssimos aqui, só pegar o celular, achar a nossa transmissão na TVT, no 247, para fazer o seu comentário, a sua pergunta, a sua colaboração. Maíra Goulart, você entra nesse debate de nome para o STF? Eu gosto do Dino, eu gosto do Bruno Dantas, e os nomes vão aparecendo e a gente vai falando. De uma certa maneira, é democrático, é que a sociedade debata também nessa dimensão. Queria saber de você, assim, você tem alguma preferência? Você tem alguma... Sim, uma mulher negra. Uma mulher negra. Não preciso nem pensar. Uma mulher negra que seja comprometida com esse projeto de inclusão de renda e crescimento social. Eu acho Diga. Pode falar. Porque eu acho que é importante que, além da representação de ideias, né, esse compromisso com o projeto de inclusão de renda e distribuição e crescimento social, haja também representatividade nos corpos, física. Uma parcela considerável da população é formada de mulheres negras e elas não se veem, elas não veem seus corpos representados em espaços de poder. Perfeitamente. Maíra Goulart aqui conosco. Vamos falar um pouco do 7 de setembro. Nós estamos no dia 5, daqui a pouco 7 de setembro, que está aí, enfim, repleto tem apreensões por um lado, a gente tem uma coisa muito engraçada acontecendo no plano bolsonarista. Eles estão divulgando a hashtag Fique em Casa, o que é uma bênção, né? Fique em casa. Logo agora, passaram a pandemia inteira pedindo para sair de casa e agora dizendo, você já tinha visto isso? Não, tá divertido. Sim, eu acho maravilhoso. Eles realmente são bons dessa coisa de marketing. Da mesma forma que quando uma época eles falaram do Faz o L, lembra? Eles jogam um pouco com isso, né? Mas sempre ativando a memória da polarização. A meu ver, para os bolsonaristas, hoje, o que resta... Hoje não, sempre. O que resta para criar liga entre grupos que são muito diferentes, religiosos, liberais, o que resta é o ódio à esquerda. É isso que sobra. Por isso que manter viva a polarização é fulcral para eles. Eles não têm nada mais, não tem projeto. Perfeitamente. Mas eles estão enfraquecidos, né? Indubitavelmente. As pesquisas estão atestando, a popularidade do Bolsonaro caindo nas redes e tudo, para o bem e para o mal. Quer dizer, as pessoas não querem nem mais criticar o Bolsonaro, já virou uma espécie de quase que página virada. Vamos admitir que enfraqueceu. Você esperava isso, Maíra Goulart? E você concorda com isso? Que o campo bolsonarista está irremediavelmente enfraquecido? Ou como a esquerda é traumatizada e passou por tantas coisas terríveis no país, fala assim, não, cuidado, eles podem reaparecer. Eu acho que pode reaparecer outra coisa. Por exemplo, a mídia independente, a mídia convencional já colocando as manguinhas de fora de novo. Aliás, nunca deixou de colocar, né? Uma coisa é dizer que o Bolsonaro se mostrou absolutamente inábil no papel de articulador de elites políticas a partir do momento em que ele perdeu a percepção de que seria eleito. Mesmo antes da vitória do Lula, quando as pesquisas de intenção de voto começaram a demonstrar que ele ia, mesmo despejando dinheiro na economia, tinha mais dificuldade, o café dele começou a ser frio. Ele começou a servir café frio e as elites políticas começaram a querer botar um pé na canoa do governo, do novo governo, do PT.
o discurso bolsonarista começou a diminuir. E esse processo se agravou pelo silêncio dele. Ele passou um mês, depois que perdeu a eleição, sumido nos Estados Unidos. Sei lá o quê. Deixou as elites políticas completamente abandonadas, passou um sinal para elas. Que é assim, olha, eu não vou ser um articulador de bastidores. Eu posso aparecer aí, nas eleições, como um símbolo que vocês vão mobilizar, mas eu não faço papel de articulação de elite. E continua sem fazer. Por isso que o bolsonarismo, ele, enquanto força que articula elites políticas, não tem chance. O bolsonarismo está definhando quase que por uma decisão do próprio Bolsonaro. É isso que você está dizendo aqui. Incapacidade, indecisão. Ele não quer ser líder de um movimento, ele quer ser presidente. Ele quer ser presidente. Ele não quer eleger prefeito. Não é para isso que ele está se articulando. Não é a dele, né? E não foi também na eleição de 18. Não, 18 de 20 é também, porque de 20 foi de prefeito. Em 20, lembra? Ele gravou pouquíssimos vídeos para prefeitos. Sim. Ele estava no auge. E ele já manifestou um certo desinteresse. Esse desinteresse dele na política é manifestado, por exemplo, quando a gente acompanha a trajetória legislativa dele. Agora, ele não ocupou presidência de nada, ele não articulou, ele não fez política, ele não é um articulador. Por isso que o bolsonarismo, enquanto força que articula elites políticas, não faz pressão, né? É a pressão de outra ordem. Muita gente dizendo também que a popularidade digital dele despencou porque acabou o financiamento também, acabou o robô, acabou todo esse processo aí. Agora, diga. É muito importante fazer uma ressalva. Isso não significa que esse grupo, esse projeto progressista do qual eu falo, tenha algo próximo a consenso social. Não, isso não é sobre a sociedade. A sociedade não acordou progressista. Não, é sobre o bolsonarismo enquanto elemento articulador de elites políticas. A disputa social ainda tem que ser travada. E você deu um bom caminho. A mídia já está mostrando em qual lado ela se situa, né? Contrário a esse projeto. Dizem que na política não tem vácuo. Esse espaço deixado pelo bolsonarismo vai ser ocupado por quem? A pergunta é capciosa, porque a gente viu nas últimas pesquisas da Quest, por exemplo, que parte dos eleitores do Bolsonaro já estão aprovando o governo Lula. Aliás, um número significativo, 25%, e em viés de alta. Será que a necessidade, o Brasil precisa ter um campo político para polarizar democraticamente com a esquerda? E será que vai aparecer? Será que tem condições agora para isso, com esse vácuo deixado por esse campo? Certamente vai aparecer, mas há um problema identitário aí, né? Que é se essa esquerda vai ter uma feição democrática ou essa direita vai ter uma feição democrática, vai ser uma esquerda nos moldes, sei lá, do que o PSDB foi, né? Uma social-democracia que diverge da prioridade dada pela esquerda ao crescimento e desenvolvimento social através da distribuição de renda, tem uma divergência sobre isso, mas concorda com a ideia de inclusão, ainda que divirja que a prioridade deve ser da distribuição de renda. Para esse entendimento social-liberal, a prioridade deve ser da rentabilidade dos investimentos econômicos. Ou se a direita vai se assumir enquanto antidemocrática. Redução dos espaços de participação, reforçar uma ideia de sociedade reacionária. Reacionária é o quê? A complexificação do tecido social mediante o empoderamento de minorias. É esse o dilema da direita. Onde é que ela vai apostar? Mas isso não significa, e isso eu acho bem interessante sobre a direita, diferentemente da esquerda, quando a direita tem uma alternativa à esquerda, ela se une. Então, sobre isso eu não tenho dúvida. Quando chegar em 2026, eles vão se unir contra o PT.
vão se unir contra o PT. É bom que a esquerda esteja preparada para esse momento. Eu quero mostrar uma imagem aqui para você, Maíros, para descontrair um pouquinho, uma imagem do PL Mulher. Olha que coisa meiga, né? PL Mulher. Cadê a imagem? Está aqui, ó. Muitas mulheres na foto. Nossa, é tanta Né? mulher. Eu achei uma coisa. Como é que eles têm a coragem, né? Talvez assim, só para a gente que multiplicar isso pelo exótico, né? Pelo absurdo. O que você acha? Assim, trazendo para o PL, o Valdemar da Costa Neto é um político experiente, daqueles raposas, né? E ele tá vendo que não vai dar certo ficar ali ainda apoiando o Bolsonaro, trazendo o Bolsonaro para perto dele, né? A coisa que o Valdemar me parece querer é eleger prefeito. E nisso ele está certíssimo. Um presidente de partido, nesse momento, tem que estar preocupado em eleger prefeito e vereador. Porque prefeito e vereador, isso eu tenho pesquisa demonstrando, outros autores importantes da ciência política conseguem demonstrar isso. Prefeito e vereador são os principais cabos eleitorais para deputado federal e para governador. Mas deputado federal, que é quem vai controlar o Congresso em 2026. Então, para eleger deputado federal, tem que eleger prefeito e vereador. Então, todos os esforços têm que estar canalizados para isso. O Valdemar não é maluco, está fazendo isso. Bolsonaro é maluco, não está fazendo isso. É maluco não, é autocentrado. Ele é autocentrado, ele não é um bom articulador, ele não é uma elite política, um quadro positivo, assim, um quadro que tenha técnica. Inclusive de difícil relacionamento. O próprio Valdemar reclamou recentemente, reclamou muito do Bolsonaro nesse sentido, falou que ele é muito egocêntrico, individualista, e quando lhe foi perguntado pelo Lula, ele falou: Lula elogiou o Lula, né? Rios de elogios ao Lula, porque o Lula é esse cara. Por isso que ele consegue realizar o que ele consegue, né, Maíra? Vamos admitir isso, é importante, né? O Lula é um grande articulador. Um saber técnico. E o Lula domina esse saber técnico, né? Ele tem um saber técnico. A questão, para mim, me parece ser a seguinte: ele entende que política é negociar. Mas não pode ser só negociar. Tem que ter algum limite nisso. E, para mim, o limite está me parecendo que é a relação com as Forças Armadas. A gente conversa muito sobre isso, né? As Forças Armadas se mostraram golpistas e comprometidas com um projeto político contrário ao que foi sufragado nas urnas em 22. E ao que tinha sido sufragado em 14, 10, 6 e 2. As Forças Armadas são contrárias a isso. O que o PT vai fazer? Vai continuar fechando os olhos para a falta de compromisso das Forças Armadas com a democracia, com as instituições? Ô Maíra, por conta desse teu comentário, eu tinha aqui gravado uma imagem do cartunista Bennett, que está simplesmente sensacional hoje. Olha isso aqui, ó, 7 de setembro, né? Os militares, né? Que saco! Quando não tem ameaça de golpe, dá um vazio, parece falta de alguma coisa. É como o carnaval sem gente pelada, que é tão bom, pelo menos o humor nosso está intacto, né? Ô Maíra, sensacional essa charge, para você mostrar para os seus alunos, ô Maíra. Olha, você falou disso, essa coisa de charge. Agora que a gente está descontraindo, eu posso te falar uma coisa sobre mim, que eu tenho dislexia. Quando eu era aluna, meu pavor era quando na prova caiu uma charge. Para disléxico, charge é uma bosta. Não sei se os disléxicos que estão nos assistindo compartilham desse problema. Eu não enxergava o que era aquilo. Era muito ruim. É tipo achar o Wally naquele livrinho. Nunca achei a desgraça do Wally. Gente, cadê o Wally? Não acho. Que história é essa, Maíra? Mas até hoje não? Você tem essa... Tenho dislexia até hoje, não tem muita cura. Melhora, mas não cura. A gente faz tratamento, dá uma melhorada. Antes era muito pior, hoje está melhor, mas não cura, não zera. Olha só, é curioso, porque você é uma intelectual assim, admirável, né? Tem um grupo de trabalho, e a dislexia não significa, né,
ela tem parâmetros, né? E não significa que você, por exemplo, a leitura padrão, essa você não tem nenhum problema. A leitura... É legal falar sobre isso, né? É legal, é importante. Um transtorno de déficit de atenção grave. E é possível a pessoa viver bem, estudar, fazer tudo, desde que ela se trate, e não precisa ser tratamento farmacológico, mas que ela faça algum tipo de tratamento para que aprenda a lidar com essa forma diferente de enxergar, de aprender, de estudar. Não é melhor nem pior, é diferente. Depois que você aprende, a gente lê de uma maneira diferente, a gente aprende de uma maneira diferente, mas não é um obstáculo. Eu sempre falo isso para os meus alunos e para as pessoas que se sentem, de alguma maneira, com problemas de aprendizado, né? Problemas de aprendizado graves, assim, porque hoje em dia tem uma certa banalização desse diagnóstico, que deixa as pessoas que têm problema de aprendizado grave num sem lugar. Perfeitamente. E como toda questão de ordem cognitiva, ela deve promover um ganho também em outras dimensões, né? Um ganho em outras dimensões. Nos estudos de linguística de cognição, a gente viu isso com muita atenção. Deixa eu pegar aqui comentários. O Fernando Bai, o erro da esquerda, se sentir moralmente superior. Isso é fantástico, hein? Que ele está dizendo aqui. Isso é real e isso precisa ser trabalhado, né? Precisa ser trabalhado. Fernando, é essa a causa da gente não disputar o tecido social. É quando alguém vira para a gente e faz um comentário absurdo, tipo, vacina vai fazer você ser viado. Você falar assim, ai meu Deus, deixa esse cara falando sozinho, vou tirar ele do meu Facebook, vou tirar ele do meu Instagram, não vai ser mais meu amigo. Disputa esse cara, disputa o motorista do Uber, tem que disputar, a gente não é moralmente superior, a gente tem que disputar o consenso social. As ideias que a gente acredita não são autoevidentes. Esse é um lema que a gente tem que é um mantra que a gente tem que cantar para nós mesmos. Não somos autoevidentes. O que a gente defende não é autoevidente. Maíra, você é demais, Maíra. Deixa eu pegar aqui um comentário do... Olha, Rafael Ficina. Maíra Vocês estão lendo aqui, né? Como nós estamos em TV aberta, eu não vou dizer aqui com todas as letras, mas a Maíra é exatamente isso. Gisele Cali Avelar. Eu a compreendo, tenho descalculia, que é diferente, né, de dislexia. Leonardo Fittipaldi Torga. Maíra, para nós disléxicos, é um grande exercício. Suzana Cardoso da Silveira, amo charges. E o Júlio César Beraldi está dizendo, a yoga te ajudou, Maíra? Ele sabe que você fez yoga? Eu sou professora de yoga, gente. Eu sou professora de yoga. Você é professora de yoga? Sou. Me ajudou muito. Me ajudou, me ajuda, é tudo na minha vida. Que coisa fantástica. Por isso que você tem tanta, enfim, firmeza junto com serenidade aqui conosco. Maíra, a gente falou do 7 de setembro, mas não avançamos num ponto que eu queria que você avançasse um pouco, que é o seguinte. Eu estou muito incomodado com essa data, para mim, famigerada. Eu acho que é consenso entre historiadores que o 7 de setembro é uma fraude, inclusive racista. Como é que você vai trabalhar uma data dessa que tem um significado vazio, que só serve a essa simbolização de forças armadas e tudo mais? Você vai associar a democracia, a Amazônia com uma data dessa? Eu estou incomodado, eu queria ouvir você sobre isso. Compartilho do mesmo incômodo, que é o que eu tentei começar a conversa quando eu falei de forças armadas. Eu não acho racional, eu não acho justo a gente continuar com esse discurso isento sobre as Forças Armadas. As Forças Armadas, elas, no passado, já se provaram corruptas, incapazes, genocidas, e atualizam isso. Elas mostraram que elas estão atualizando esses valores. Não são valores que ficaram naqueles que estão no passado. Eles se atualizam, eles fazem questão de manter células de reprodução desses valores. Então, eu não entendo fazer um 7 de setembro cuja preocupação é vamos recuperar os símbolos nacionais e as Forças Armadas. Não, a gente precisa refletir sobre esses símbolos, refletir sobre as Forças Armadas. Essa era uma oportunidade para fazer isso. Essa era uma oportunidade para um governo que representa uma ideia de democracia e de inclusão mostrar que é diferente.
Agora, é aquilo que eu te falei, Gustavo. Eu acho que o que está norteando o governo Lula 3 é algo que listaram como o que vai estar no conteúdo do pronunciamento do Lula. Não sei se você viu isso. Lula vai fazer um pronunciamento de 1 hora e vai falar de democracia, soberania nacional e resgate da união das famílias. Para mim, o que isso significa? Que é o que está norteando o governo. O que está norteando o governo é desativar a polarização para disputar, oxalá, inclusive em termos valorativos, os segmentos em que foram atraídos pelo bolsonarismo, os segmentos populares. Inclusive nos costumes? Inclusive, é o seguinte, o que eu quero dizer? O governo está tentando, de alguma maneira, deixar de lado o discurso sobre direitos civis, que é o que você está chamando de costume, mas eu não gosto de chamar de costume, porque eu acho que racismo não é um costume, é um crime contra o direito civil, mas o governo não quer discutir sobre isso. Ele não quer falar de direito civil. Ele quer falar de união, de economia, de dinheiro, de investimento, de saúde, de educação. Tudo que é passível de ser capturado pela polarização, ainda que de uma maneira burra. Porque tem temas que são capturados pela polarização e que não tem nada a ver. Por exemplo, meio ambiente é capturado pela polarização. Mas não faz muito sentido. Por isso que o governo está desaquecendo esses setores, tanto que ele diminuiu recursos para o Ministério do Meio Ambiente, desaquecendo esses setores e esses discursos e esses conteúdos que ativam a polarização, por exemplo, uma crítica às Forças Armadas, em prol de discursos de unidade, de aquilo que ele está chamando de recuperar a união da família. Desativa essa polarização, que aí essa pessoa de 2 a 5 salários mínimos, que era chefe de família e que ele estava brigando com o filho dele, que é homossexual, ele pelo menos para de brigar com o filho e começa a voltar a não se tornar reativo a qualquer conteúdo progressista. Então, você acha que esse papel que o governo está exercendo em cima do 7 de setembro é positivo? Eu acho que obedece a uma estratégia. Tá. O que, para mim, já está bom. Já está de bom tamanho. Porque me parece que nos governos anteriores, eles não deram a devida atenção à importância de disputar a sociedade. Ou seja, fizeram aquilo que o nosso ouvinte, nosso participante falou. Superioridade moral, as pessoas vão com a gente. Quando viu a extrema-direita estava aí. Agora parece que há uma preocupação em engajar as pessoas, tanto que temos o PPA participativo, uma série de iniciativas para disputar essa sociedade. Mas essa disputa está sendo feita com a prioridade de temas que dão conforto material. Economia. Que tá indo bem para desespero de alguns setores. Agora, e deixa o 7 de setembro racista para discutir mais adiante? É isso? Discutir quando a gente... Diga. Perdão, discutir quando a gente tiver mais consenso na sociedade, entendeu? Quando essas pessoas não estiverem tão ativadas pela polarização. Quando elas derem uma relaxada, a gente parte para cima. Oxalá seja isso. Maíra Goulart, vou terminar nosso papo aqui com o comentário do Luiz Fernando Dias. Tem uma filha médica e disléxica, um exemplo de estoicismo e disciplina, não puxou o pai. Obrigado, querido Luiz Fernando Dias. Que bacana, o pessoal se identificou aqui e todo mundo passou a fazer os relatos. Podem continuar fazendo aqui mesmo com a Maíra ausente, porque eu vou liberar a Maíra agora para a gente fazer aqui a nossa sequência do Giro das 11. Maíra, sempre muito bom falar contigo. O público aqui já está totalmente entregue já para você, viu? Todo mundo te adora. Gente, adorei. E lembra, 7 de setembro tem tudo isso, mas é feriado. Vamos focar. Feriado quinta-feira. Isso aqui, eu defendo isso, gente. Feriado na quinta-feira. Feriado. Não, e dia... como é que é o nome o Grito dos Excluídos. Grito dos Excluídos. Tudo se concentra agora. É feriado, gente. Vai pra praia. Vai se divertir.